Bem-vindos a mais um episódio do Falando com o Coração com Débora Tessler. Este não é um podcast, é um convite para a gente ser quem a gente é, sem filtros, trazer as nossas verdades para que a gente se conecte num lugar bem mais profundo. Meu convidado de hoje já foi meu cliente, lá por 2017, 2018, advogado, muito sucesso. E de repente, César Hilo, meu convidado, eu olhei nas redes sociais, aquela coisa, né? A gente fica meio... se acompanhando. Dando um bizu na vida alheia. O outro César. César Hilo, educador. E não se define muito, ele que vai contar agora. César, um dia entrei na tua rede social e vi, assim, uma nova pessoa, né? Um cara engravatado, com uma fisionomia bem mais estressada, né? Com alguns quilos a mais. E aí tinha um atleta, triatleta. Conta um pouco. Pois é, de toda essa transformação. essa transformação é bem bacana e é o central hoje na minha vida. E o legal é que assim que a transformação começou, eu passei a ser chamado para vários cafés. Todo mundo queria entender exatamente o que tinha acontecido. E eu acho que eu posso começar a explicar te falando já quando eu já me deparei com o triatlo. Na verdade, eu vou voltar um pouquinho. O que aconteceu? Eu vivi a vida que eu chamo assim de o jogo exterior, né? Que é o que todo mundo conhece. É o que nossos pais nos passaram, é o que a escola nos ensinou, é o que todo mundo segue. Meio que aquele efeito manada, né? Todo mundo vai pro mesmo caminho. Qual é o plano? O plano é estuda, se forma, vai se especializando, consegue um emprego, tenta alguma promoção, e tu vai se aposentar com 65, 70 e vai ser feliz, vai viver na praia. E eu vivi essa vida. E aí, essa vida gira muito em torno do trabalho. Muito em torno do trabalho. E só que isso começou a me adoecer fisicamente. A gente esconde para baixo do tapete, né? A gente vai para baixo do tapete, a gente não quer mostrar, mas isso acontece. A gente vai percebendo, a gente não dorme bem, a gente está sempre com alergia, muitos problemas. E aí, eu tive uma visita a um cardiologista. E ele disse que eu estava pronto para ter um infarto a qualquer momento. Pela vida do sedentarismo, estresse, todo o pacote junto. Então era a vida de advogado, mais a vida de alguém sedentário. E aí eu percebi que alguma coisa tinha que mudar. E aí eu comecei a entrar pelo esporte. Então eu comecei a pedalar, aí do pedal eu fui pra corrida, e aí veio na minha cabeça, e olha um pensamento recorrente como a gente tem. Eu disse assim, se eu começasse a nadar, eu viraria um triatleta. E quantas vezes a gente faz isso na vida? A gente bota uma coisa, bom, quando eu fizer, e se... E aquilo não acontece. A gente não traz pra prática. E eu trouxe. Eu disse, não, chega. Eu vivia 40 anos da minha vida falando isso e postergando. Vamos começar a nadar. E comecei a nadar. Começou pela natação, então. Eu comecei pelo ciclismo, corrida, e a natação foi a última. Porque a natação, eu tive que entrar na escolinha com as crianças, porque eu não sabia nadar. Sério? Sério. Eu tava com 41, 2019... E eu fui pra escolinha, então era as crianças passando por mim na raia, e eu fazia 17 metros e eu tinha que respirar do outro lado porque eu tava morrendo. Eu não conseguia fazer aquilo. Mas foi das primeiras vezes que eu acho que eu me propus em muito tempo a ter humildade de, deixa eu fazer alguma coisa que eu não domino. Porque a advocacia era um ambiente que eu dominava, aquele ambiente econômico, financeiro, empresarial, eu dominava. Então ali era o meu espaço. Só que ali também é aquele espaço quando a gente começa a ser tomado pelo ego que tu já entende que não se permite errar. Tu não pode fazer nada do lugar. As pessoas estão te olhando, elas têm uma imagem de ti. E isso é poderoso ao contrário. Porque quando tu passa a se definir a partir da imagem que as pessoas têm de ti, tu vira um prisioneiro. E a natação meio que quebrou isso pra mim, porque eu era um neófito total, eu era um iniciante ali, tava com as crianças. Mas aí, já dou um salto pra ti, eu entro no ambiente do esporte, do triatlon, e aí as pessoas começam a dizer, pô, tu é um cara extrovertido, tu é fácil de fazer conexão, tu é um cara alegre. E eu dizia pras pessoas, cara, não sou nada disso. Eu sou um cara duro, eu sou um cara estressado, eu sou um cara difícil de fazer conexões. Só pra tu ter uma ideia,
quando no escritório que eu fiquei os últimos 10 anos, né, que eu me tornei sócio, proprietário, nome na parede, o que muitos sonham, talvez. Mas quando eu entrei no escritório, lá na primeira conversa com quem eram os sócios na época, eu disse, olha, eu sou um cara de back-office. Eu sou técnico, especialista, me deixa fechado numa sala, trabalhando, eu não sou comunicativo e se vocês precisarem que eu venda, nós vamos morrer de fome. Eu não sou vendedor, eu não tenho a parte da comunicação. E no triatlon me falavam outra coisa. Bah. E aí eu comecei a me perguntar, quem é o César? Quem é o César? Essa pergunta que daqui a pouco tu lança já de início aqui no nosso episódio, né, no podcast, eu me fiz. Porque eu dizia para as pessoas que era de um jeito e a turma do triatlon dizia, não, tu não é isso. Eu não quero te interromper, mas eu quero te fazer uma pergunta. Quantos quilos a mais tu tinha quando começou? Eu cheguei a estar com 74 e eu fui para algo em torno de 62. Eu perdi uns 12 quilos. Então, imagina, 12 quilos a mais e toda uma mente trabalhada no IC, né? Como é que foi, assim, o início, tipo, o primeiro dia? Vou subir numa bike e fazer ciclismo. Tipo assim, como é que foi? Porque eu acho que o primeiro, né? Foi o primeiro. Aquele impacto de um monte de gente já meio atlética, a alta performance, e tu era um cara de alta performance no escritório, mas ali meio inadequado, não te sentiu meio inadequado? Ali eu criei uma figura pra mim que no começo me serviu. Ali pra mim era um momento exatamente de relaxar todo o estresse que eu tinha do super advogado. Ali era o momento que eu dizia, aqui é o momento que eu posso ser pangaré. Eu dizia pra mim. Ai, que bom que tu criou isso. Aqui eu sou pangaré. Então tranquilo, eu não tenho expectativas. Aqui tá tudo certo. Os caras vão passar por cima de mim. Os caras são mais rápidos, são mais atléticos, são mais fortes. Então eu criei essa figura. Então eu consegui começar muito tranquilo no esporte, porque exatamente eu disse o seguinte, eu não quero ser aquele César. Aqui vai ser o meu espaço de proteção, onde aqui eu me permito ser ruim. Aqui tá tudo certo. Então no começo foi assim. Então eu criei um pouco dessa proteção. Nem sempre foi assim. Eu quase estraguei também a experiência do triatlo. Porque depois, naturalmente, tu vai melhorando. Só deixa eu ainda fazer o gancho de que... porque o triatlon foi o que levou a diversas modificações na minha vida. Porque quando as pessoas começaram a dizer isso, eu disse, não, então pera um pouquinho. Quem sou eu? Quem sou eu? E aí eu comecei a ver que, na verdade, eu era muito mais parecido com o cara do triatlon, divertido, extrovertido. E eu me lembrei, não, mas é que eu era extrovertido, eu era aquele líder de turma. E aí eu percebi que, na verdade... E aí já fica o recado pra todo mundo. A gente vai botando camadas em cima da gente ao longo da vida. E são camadas do que nós devemos fazer. Das obrigações. Você deve seguir isso, você deve fazer aquilo, deve casar, deve ter filho, deve... Uma série de deveres. E como é que as pessoas... Tem um desenho que eu vi num livro do James Clear, do Hábitos Atômicos, que explodiu minha mente. Ele desenha 3 círculos, um dentro do outro. Bem dentro é o eu. Por fora vem os comportamentos, os hábitos, e bem por fora é o resultado. Como é que a gente se comporta no mundo? O mundo diz os resultados que a gente tem que ter. Então a gente faz os comportamentos que encaixem naquele resultado. E o eu? O eu ninguém dá bola. O eu fica lá meio esmagadinho, recebendo aquele, tu deve fazer assim. E aí eu fui percebendo, em todo esse caminho, de que eu tinha que olhar para o eu. E claro, a descoberta, nós estamos falando aqui, parece que foi muito rápido, mas isso levou uns 2, 3 anos amadurecendo todas essas ideias. E quando eu olhei, esse desenho para mim, ele é muito legal, e se as pessoas puderem já se guiar por ele, eu acho que ele é um guia fantástico. Porque tem que parar tudo e dizer, para tudo. Deixa eu olhar para o eu. E vai lá e tem que investigar. O que realmente é teus valores? Principalmente, pensa na tua infância, que é quando tu é mais livre. A criatividade está solta, não botaram todas essas camadas educacionais e do que tu deve fazer. Troca um pouco o raciocínio. Não é o que eu devo fazer, é o que eu quero fazer. É o que realmente eu sou. E aí tu vai se comportar a partir disso, porque tu vai criar as metas, os resultados que tem a ver com quem tu é. E aí tu vai se comportar para atingir as tuas metas. O pessoal acha que é bobagem quando diz assim, trabalha com o que gosta, não vai trabalhar nenhum dia. Tem algumas frases que caem assim no imaginário de uma forma assim um pouco tosca, e aí fica uma coisa batida.
Só que isso é muito real, por quê? E eu percebi quando eu fiz a minha transição de carreira. Porque as pessoas, normalmente, elas buscam uma carreira... E eu busquei essa carreira muito por isso. Fui influenciado pela família, mas se dizia, advogado ganha dinheiro, engenheiro ganha dinheiro, médico ganha dinheiro. Tu quer ser artista? Não ganha dinheiro. Tu quer ser escritor? Eu tinha um sonho de ser escritor quando eu era pequeno. Não ganha dinheiro. E aí tu vai atrás das pesquisas que mostram que ganha dinheiro. Só que as pessoas não entenderam é que quem que está no topo dessas pesquisas que ganha dinheiro é o cara que se identifica com aquilo e ele se entrega e faz muito bem. E aí a gente não queria fazer aquilo, faz contra a vontade, aí a gente vira o cara do sextou, de fugir pra tomar um cafezinho. Não é isso? Porque tu não se identifica com aquele trabalho. E aí tu fica pensando assim, mas eu não consigo chegar naquele salário que me prometeram. Mas ninguém te prometeu. Disseram que os melhores daquela profissão chegaram àquele salário. E aí, se tu percebe... Não, mas deixa eu fazer uma coisa que eu realmente gosto. Quando tu faz algo que tu realmente gosta, tu entra no flow. Tu passa a conseguir viver o presente e tu se entrega. Tu não tá esperando pelo sextou. Tu gosta de fazer aquilo. Quando tu vê, tu tá trabalhando com algo que... Meu Deus, já é 10 horas da noite, eu ainda tô fazendo isso aqui. Porque aquilo flui ao natural. E aí é óbvio que tu vai ganhar dinheiro com qualquer coisa. Se o teu... Pegando o gancho, se o teu coração tá lá, a coisa vai fluir. E isso eu percebi. Então, assim, o triatlon me mostrou esse César diferente, eu quis buscar esse César diferente, aí terapia, autoconhecimento, e aí eu busquei muita coisa aqui no caminho, e aí isso me levou a ver assim, se isso melhorou tanto na minha vida, o aspecto já de ter mais saúde já mudou tanto o jogo, deixa eu olhar os outros setores da minha vida. Aí eu fui olhar para setor pessoal, setor profissional, e todos esses setores eu tive rompimentos, transições, então eu deixei tudo que era uma vida antiga para trás. E como nós estávamos conversando antes do começo aqui, eu hoje sinto que realmente parece... Às vezes é muito louco, eu fico vendo... Parece que eu ressuscitei, reencarnei. É outra vida. Eu não vivo mais a mesma vida. É uma coisa realmente transformadora. César, eu me identifico muito com a tua história. Muito. Eu adoro ler as tuas reflexões no Instagram. E te escutando agora, eu também tô pensando em mim, né? Porque eu fiz um grande movimento que, com a chegada da minha filha, eu me dei conta que tô insatisfeita aqui com a empresa e tal. Daqui a pouco ficar indo pra Porto Alegre, moro no Rio de Janeiro, né? Pra ficar indo pra Porto Alegre, eu vou ter que mexer muito na rotina dela, porque onde eu vou, ela vai. Eu vou tirar do colégio, da escolinha, como é que vai ser? E foi tão natural. Se tivesse me perguntado antes dela nascer, eu grávida, tá? Assim, ó, 40 semanas, um dia antes dela nascer, se tivesse me perguntado, tu vai abrir mão? Tu imagina isso? Eu falei, não, imagina. Dorme de 3 em 3 horas. Isso que me diziam. Não dormia de 3 em 3 horas. Aqui o quarto dela, que é a minha mesa de trabalho em casa, ele nasce no meio da sala. E aqui assim é o quarto dela. Eu dizia assim, não, vou ali atender. Chorou, vou ali. E hoje eu olho pra trás. É um alívio tão grande. No que eu tomei a decisão, botei ela em prática. E o anúncio pro mercado, foi tudo muito rápido. Rápido, mas responsável, né? Um alívio. E hoje que eu abri espaço pra pensar, isso também me angustiou muito, o ego e a vaidade que tu falou, né? Do tipo, meu celular parou de tocar. Ninguém me chama, ninguém me convida, nenhum desavisado que não viu meu vídeo de despedida me orça pra dizer que lembrou de mim, que eu sou a melhor. Sabe assim, ó, nada. E lidar com este vazio da transição, acomodar um tempo livre, pra mim foi desafiador. Hoje, eu tô bem mais em paz com isso. Eu criei o meu projeto, né? Eu trabalho com carpinejar, então eu acho que agora eu tô bem mais conectada com quem eu sou verdadeiramente, né? Como é que tu lidou com com o sair, o dia seguinte? Tchau, gente, não sou mais sócio, beijão. E aí? Boa. O dia seguinte é interessante. Porque um dia eu era advogado e no outro dia eu tava em casa de pijama. Não, gente, eu não fiquei de pijama em casa, mas foi bem isso. Porque eu realmente, eu vim amadurecendo nos últimos anos, mas chegou um momento que eu realmente conversei com meu sócio e, olha, meu coração não tá mais aqui. Desconectou, né? Eu realmente, valores diferentes, visões diferentes, e eu tinha que sair, fazia sentido sair. E naquele momento nós tínhamos 2 negócios, não era só advocacia, mas nós tínhamos uma empresa de consultoria econômica e financeira também.
E eu me retirei dos negócios, né? Então teve um dia que eu estava lá, dei tchau, e no outro dia não estava. O que aconteceu num primeiro momento? Num primeiro momento, o mundo que eu vivia ainda estava conectado muito em mim. Não por mim, mas pelas outras pessoas. Então, eu fui chamado ainda por várias pessoas. Não, mas vem tomar um café. Né? Aquela coisa de, mas tu vai continuar na advocacia, possíveis sociedades ou parcerias. E o que eu tive o cuidado, que eu acho que foi importante, que eu fiz naquele momento, eu disse, não, eu preciso parar. Eu preciso realmente parar. Claro, eu construí uma condição também, no momento, tinha mental, mas financeira, para poder parar, é importante. Importante. Né? Também para dar uma segurança. Mas eu, então, me permiti, eu atingi essa liberdade financeira para poder dizer não, eu vou ficar realmente parado. Porque eu percebi naquele momento que se eu já logo tomasse uma decisão, se eu logo fizesse um movimento, eu ia simplesmente mudar algum aspecto. Eu ia daqui a pouco só mudar de endereço, ou só ia mudar de área, ia mudar de sócio. Não teria uma mudança real. E eu percebi, aquele momento eu disse, não, para e te escuta. Não é a questão de mudar de área, mudar de endereço. Tem alguma coisa dentro de ti que tá chamando diferente. E aí eu parei mesmo. Né? Então eu disse, não, eu vou... E aí eu não sabia como dizer para as pessoas, até que caiu a palavra período sabático. Né? Período sabático. Porque daí eu não precisava mais dar explicação. Dizer, não, gente, eu tô em período sabático, né? Minha posição financeira me permite e tá tudo certo. Mas olha como é engraçado que tu falou a questão do ego, porque o prédio onde eu tava morando ainda era num complexo que tinha prédios comerciais com muitos advogados, muitos colegas meus direto que eu atuava no dia a dia. Então acontecia uma coisa louca, que eu tava em casa, sei lá, era verão, eu tava em casa de bermuda e camiseta e eu tinha que descer pra almoçar. Só que daí eu botava uma calça e uma camisa porque eu não me sentia à vontade. Eu não consigo, porque assim, né, eu tava saindo do mundo do terno e gravata pra de repente, como é que eu ia descer de bermuda e camiseta pra estar lá com os caras que estavam comigo no dia a dia? Então assim, eu tive uma transição esquisita e presa um pouco por ego e imagem, né? Então, eu só descia pra almoçar, eu botava camisa, calça, pra poder encontrar essas pessoas e não estar muito desconectado. E aí, claro, depois eu fui me soltando com o tempo. E aí, das primeiras vezes que eu apareci de bermuda e camiseta, inclusive diziam, meu Deus, como tu tá bem, eu que queria estar assim. Então, é aquela transformação. Mas, assim, o começo, então, eu também reservei um espaço pra mim, assim como lá no teatro, eu disse, não, calma, tu é o Pangaré, vai dar tudo certo. E aqui no trabalho também eu reservei e disse, não, é um período sabático, fica tranquilo que as coisas vão acontecer. E isso é uma coisa importante da gente observar e a gente não observa no dia a dia. Até para quem é, por exemplo, é mais adepto da religião, que se fala num passo de fé, né? Caminha que o chão vai surgir. E é muito isso. É muito real isso. Então, assim, nós temos que em algum momento confiar nas coisas. A gente tem que entender que toda a natureza funciona por ciclos. E as coisas acontecem. Então, assim, nós precisamos só estar canalizado. A gente tem que estar focado. A gente tem que estar atento às coisas. Se tu estiver atento, as oportunidades vão surgir. Eu gosto muito do Carl Jung quando ele fala da sincronicidade. É um conceito que surgiu muito forte para mim. Eu, quando estava na loucura da vida da advocacia, parece que nada conectava. O mundo não dizia nada para mim. Eu vivia só naquela batida. Quando eu saí e entrei nesse período sabático, eu me permiti ficar parado e me deparei, inclusive, com o conceito de sincronicidade, eu vi que o universo está sempre te mandando mensagem. Só que normalmente a gente não dá atenção, porque a gente não tá focado em ouvir. Quando tu para e começa a prestar atenção, o universo tá o tempo todo. Vou dar um exemplo bem claro para não ficar muito subjetivo. No meu período sabático, mais ou menos quando eu tava fechando um ano, eu tinha feito um curso de coaching no meio, que eu achei que serviria para mim. Eu disse assim, eu vou encarar. Eu acho que tem a ver. Vou começar a fazer essa atividade. E aquilo, para mim, começou a me conectar com as pessoas. Só que eu ainda tinha dúvidas. Porque eu pensava, eu não queria ouvir os sinais do universo, eu pensava o seguinte, eu pensava ainda com a cabeça do César, mundo corporativo. O que as pessoas querem? As pessoas querem produtividade, ganhar dinheiro. As pessoas precisam disso. Então eu tenho que fazer um coaching voltado para produtividade. Você vai produzir mais, você vai ganhar mais dinheiro. Vamos lá, é isso aí. Só que aquilo não era eu. Porque eu me sentia o avatar transformado. Eu queria levar para as pessoas a transformação que eu
tinha experimentado. E as pessoas me chamavam para conversar porque se surpreendiam com o César mais leve, com o César diferente. Mas eu ficava sempre ainda conectado naquela ideia, não, eu tenho que vender produtividade, eu tenho que vender, fazer grana. Só que sempre alguém me mandava um WhatsApp ou me chamava pro café e dizia, cara, eu queria mais equilíbrio de vida, eu quero ser um pai melhor, eu quero ter mais tempo com a minha família, eu não quero infartar nos próximos meses. Então, eu comecei a receber os sinais de que as pessoas não estavam procurando a produtividade maluca, só fazer dinheiro. As pessoas estavam olhando em mim realmente, cara, eu vi um equilíbrio, eu vi uma leveza de vida que surgiu. É isso que eu quero. E os sinais começaram a chegar. E aí eu fui me conectando e conseguindo, então, fazer essa transição, assim, de uma forma mais tranquila. Ouvindo os sinais do universo. Eu tô achando incrível, porque tu é homem, entendeu? Um homem sensível. E que permitiu desenvolver a sua sensibilidade. Os teus clientes são maioria homem? São maioria homem. Olha que maravilha. São maioria homens. Tu sabe que, principalmente esses que eu tô te falando, que mais, quando eu recebi sinais que eu tava aberto, 100% homens. 100% Maravilhoso. homens. Que bom, porque eu acho que isso faz o olhar masculino também se sensibilizar. Eles estão querendo, né? Olha, tem gente que tá acordando e querendo mudar. Tá querendo mudar. E mudar de dentro pra fora, que eu acho que essa é a verdadeira mudança. César, deixa eu puxar um outro gancho. Eu tô adorando te escutar. Como eu também já passei por vários processos de emagrecimento nessa busca e hoje acho que eu me encontrei, tá? Agora eu me alimento bem porque faz sentido pra mim. Uhum. Escolha, não é mais, eu preciso, né? É um novo corpo, um novo tamanho de vestir das roupas, é um novo armário, é um novo, quando cai assim o tecido da camisa, é uma sensação diferente. A sensação dos ossos dos dedos, né? Como é que foi pra ti começar assim, porque tu mudou todos os teus looks, né, dos ternos. Como é que foi também a gente tira os quilos a mais e começa a descobrir uma nova vida, uma nova forma de ser, de se relacionar com as pessoas. Eu imagino que a tua mudança de hábito tenha afastado muita gente de ti, mas também trouxe outras. Comenta um pouco sobre esse período. Sim. E sabe que esse é um tema que eu tenho falado muito hoje, que é... Aqui nós estamos conectando na saúde e a parte física, mas é a questão da ambiência, né? O quanto... Tem aquelas frases prontas que dizem, você é a média das 5 pessoas com quem anda. É verdade. É verdade. O ambiente nos influencia muito. O comportamento humano é muito movido pelo ambiente. E isso que tu falou também é verdade. Tu também, na verdade, tu repele o ambiente de acordo com como tu se transforma, né? Então, é natural. Quando tu começa a... Vou pegar aqui no meu caso. Não só uma dieta mais saudável, mas tu passa a ter um estilo de vida muito diferente. Porque o triatlon, como tu treina todos os dias, muitas vezes 2 vezes por dia, então ele acaba que ele não é só um esporte, ele vira um estilo de vida. Porque as coisas se retroalimentam. A tua alimentação fica conectada com o esporte que tu rende melhor, o esporte demanda uma suplementação, demanda sono, demanda recuperação. Então todos os teus horários mudam. Então aquele negócio, sexta e sábado é o dia a dia até tarde. Pra mim não, porque sábado eu acordo 4, 5 da manhã pra treinar, domingo de novo, porque sábado e domingo são o dia dos longos, né? Então vai mudando as pessoas com quem tu se conecta. Eu fui indo para outros ambientes. Eu tive também um caminho facilitado aqui, porque como eu logo me conectei com as pessoas que estavam dentro do esporte que eu estava procurando, então acaba essas pessoas se aproximam e elas vivem dentro do mesmo ambiente, um mesmo ritmo, uma mesma sequência de horários, né? Mas é fato, aqueles grupos sociais que normalmente tu estava conectado, amigos, muitos houve desconexão, porque eu não consigo mais participar dos mesmos programas. E o importante aqui é a gente ver, putz, mas ele perdeu os amigos, que coisa triste, que chato. É chato de novo, quando a gente está olhando de fora para dentro, a gente está se obrigando a algo. Quando vem de dentro para fora, é algo que faz sentido para mim. Então, é natural, porque eu me conectei com outros grupos, eu tive que me afastar de alguns amigos, de alguns eventos, de algumas situações, mas porque eu quero fazer aquilo. Eu quero estar em um lugar diferente. Então, a coisa flui mais naturalmente. Eu acho que tem um livro muito legal que fala sobre isso, que é o Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, que é fantástico.
Coincidentemente, ele desenha 3 círculos, assim como James Clear. Quando tu falou, eu pensei nele também. E vou te dizer, depois tu pega os 2 círculos e coloca um em cima do outro, tu vai ver que eles se fecham perfeitamente. Os 2 conversam entre si. E o Simon Sinek coloca exatamente a ideia do como as coisas funcionam, né? Tem o nosso porquê, que é como a gente realmente é, que é o eu do James Clear. Depois tem o como, que são os comportamentos. E o que é o resultado. E normalmente a gente está muito focado e a gente se conecta até nos nossos negócios. A gente conecta muito pelo o quê, né? O que eu entrego? Como que eu entrego? Como é que é meu produto? Como é que é meu serviço? E aí a gente quer se conectar. Eu estou usando o exemplo dos negócios que eu acho que é legal. Eu acho que é legal para o pessoal captar bem a ideia. E a gente fica muito focado no quê? O que eu vou entregar? Eu vou entregar meu coaching e as ferramentas são assim, as sessões são assim. O que eu entrego para ele? Vai um relatório no final e o meu preço pode ser menos, pode ser mais, e a gente fica conectado no quê? Mas não é o que conecta as pessoas. A gente perde muito tempo olhando para isso. O que conecta as pessoas é o porquê. É o eu. É exatamente o emocional. Marketing mesmo se fala, né? Que a gente vende no emocional e convence no racional. Vamos lá, exemplo para mulherada. Mulherada passou numa loja, viu aquela roupa maravilhosa, já se imaginou dentro. No emocional, comprou a roupa já tá com aquele vestido. Depois, entra na loja e aí começa a usar o racional só para se convencer. O tecido é bom mesmo, vale esse preço. Essa roupa eu não vou usar uma vez só, eu vou usar mais de uma vez. O racional não foi quem comprou a roupa. O racional tá ali só confirmando. Então, como é que se dá as conexões? Negócio é assim, eu vendo pelo emocional. Conexão com pessoas, eu me conecto pelo emocional. Claro, a gente pode pensar, não, mas tem pessoas interesseiras que se conectam pelo quê? Eu quero ser amigo do César porque ele tem um carro bacana. Ok? Não são conexões verdadeiras. As conexões verdadeiras é o porquê. Eu me aproximo do César. Por que nós estamos aqui hoje conversando? Porque teve uma conexão emocional. Tu viu? Olha, o César fala coisas e o meu projeto é falando com o coração. Tem tudo a ver. Vamos conversar. Tu não ficou vendo lá, não, mas deixa eu ver o post exatamente, tecnicamente, o que ele disse. Não importa. Tecnicamente é só a forma da gente se comunicar. E eu tomei uma decisão esses dias, eu sei que eu tô dando alguns saltos, mas acho que Tudo bem. vai dar pra acompanhar. Porque eu quero conectar, eu não quero perder o falando com o coração aqui e tem tudo a ver com o Comece pelo Porquê do Simon Sinek. Eu estava inscrito para fazer uma prova agora dia 29 de setembro. O nome da prova é o Fodaxman. É uma prova de triatlon extremo, em condições extremas. Eu já tinha feito ano passado. Na emoção, me inscrevi e ia fazer esse ano de novo. Só que em algum momento, desligou uma chave. Eu não queria mais fazer o Fodaxman esse ano. Já estava inscrito, tinha pago o valor, mas eu não queria fazer. Mas eu não conseguia explicar para as pessoas por que eu não queria fazer. O que eu dizia para as pessoas? Eu tinha que dar uma explicação, porque às vezes as pessoas me perguntavam, cara, vou dizer alguma coisa. Eu dizia, meu coração não tá mais lá. Meu coração não tá mais no Fodax. Meu coração não tava, eu tive que sair. E desisti. Primeiro eu não queria desistir, que tem aquela questão do ego, né? As pessoas vão dizer que estão arregão. Esquece. Olha para dentro. Pensa com o coração. E o Simons... E aí ainda assim, eu não conseguia dar outra explicação. Eu só dizia, cara, o meu coração não tá mais lá. E o Simon Sinek explica quando ele fala dessa questão do porquê e do emocional. A nossa intuição, quando a gente decide que a gente diz que eu decidi isso com o coração. É uma decisão que veio de dentro. O nosso cérebro, ele tem exatamente uma parte intuitiva, emocional, que é onde tá os nossos sentimentos e o nosso poder de decisão. Então, por isso que a gente compra no emocional. Porque nós temos um poder decisório mais potente que a nossa razão. Nós temos uma inteligência superior que diz, eu quero isso. Eu não quero isso. E o racional, ele é uma camada mais recente do nosso cérebro, só que é onde está a linguagem. Então, por que a gente não consegue explicar uma decisão emocional? Porque a linguagem não está nessa parte do cérebro. A linguagem está na parte racional. Exemplo. Por que tu é casado com tal pessoa? E aí tu diz, por ela me completa. Não, muito vago. Não, porque ela é inteligente. Tá, mas tem várias outras pessoas inteligentes, porque tu não casou com outra pessoa inteligente e foi essa. É uma decisão intuitiva, ela é emocional e eu não consigo colocar em palavras porque os lugares do cérebro são diferentes. Então, assim, agora vamos fazer o gancho lá para a nossa vida. Como é que a gente faz na nossa vida no dia a dia? A gente liga o robozinho do racional
E todas as nossas decisões, elas têm que fazer sentido. Quando o César pensou lá em se desligar, dessa vez ele respondeu e atendeu. Mas muitas vezes, ao longo de décadas, o César estava insatisfeito. Por quê? Porque o emocional dele estava dizendo, tu não está mais aqui. Assim como no caso do Fodaxman. O teu coração não está mais aqui, está em outro lugar. Só que o César fazia os cálculos racionais e dizia, não, mas aqui eu tenho sucesso, aqui eu faço dinheiro, aqui eu tenho meu próprio escritório, aqui tá tudo certo. O racional me dizia que estava tudo certo. E a gente foi treinado a responder com o racional. Se a gente não consegue fazer a equação, a gente não toma decisão. A gente precisa do racional para nos amparar. Se a gente conseguir desligar um pouco esse racional, deixa o coração fluir. A gente tem uma inteligência inata. Por isso que foi muito forte quando tu me chamou. Quando nós começamos a conversar, que tu me mandou um áudio, eu já sabia. Ela vai me chamar para fazer o podcast. Eu tenho que ir lá falar. Eu tenho que ir lá falar porque é muito recente essa minha questão do... Meu coração não tá lá. E eu dei essa explicação para vários mentorados. Eu disse assim, confiem na decisão intuitiva de vocês. Prova. Quantas vezes nos dizem, tu tá fazendo uma prova lá, tu marcou a letra A. É a resposta certa. Aí teu racional começa, não, para um pouquinho. Não, a A é muito óbvia. Eu acho que é o C. Não, eu estudei, eu me lembro disso. Eu acho que é C. Aí tu bota C e erra. A intuição tava lá. Tu sabia, tu tem que confiar nas tuas camadas mais internas. Foi o que eu fiz quando eu realmente fiz a transformação. Eu disse, chega. 40 anos, à beira do infarto. Gente, eu vou morrer. E aquele César morreu. Para dar lugar para outro. Nós estamos indo para a reta final. Eu quero que tu fale sobre... É que a gente estava aqui papeando antes de ligar a câmera, né? César, comenta sobre o teu posicionamento no mercado. Interessante. Esse é bastante interessante porque eu acho que quebra alguns paradigmas. De novo, o que o racional nos diz? Inclusive como a gente se apresenta. Eu sou o César, o advogado. Ou eu sou o César, o médico. A gente se identifica a partir do trabalho. E a gente se coloca em uma caixa específica. A gente vira um especialista. A gente entra para conseguir dar o nome e nos comunicar com as pessoas. E eu, no começo, logo que eu fiz a transição, eu era César, o coach. Eu estava trabalhando com o processo de coaching. Só que eu continuava no mesmo modelo. Eu estava buscando uma vida nova, mas no mesmo modelo. Eu precisava me agarrar em alguma coisa. Como eu não era mais advogado, eu era César, o coach. Depois, quando eu evoluí para passar a prestar mentorias, ok, é o César Coach Mentor. Só que eu ainda estava agarrado num modelo antigo. Como é que eu vejo hoje? Nós estávamos conversando antes. Como é que define? Eu mais atrapalhei a Débora do que ajudei. Eu disse, hoje, usando um termo que eu tenho ouvido, hoje eu sou meu nicho. Eu simplesmente vivo a minha realidade e ela vira um negócio. De forma natural. Por quê? Porque eu tenho um lifestyle. Eu tenho um estilo de vida. E esse estilo de vida envolve várias coisas. Ele envolve ter conhecimento sobre mindset, ter alguns conhecimentos de psicologia, de neurociência, até do esporte, do coaching, ferramentas. Tudo isso me dá um aparato para eu conseguir viver como eu vivo hoje. Isso me dá uma série de conhecimentos. E eu sempre fui um cara curioso. Eu sempre fui generalista por natureza. Eu quero mais conhecimento, mais conhecimento. Só que o generalista, durante muitos anos, me torturou. Porque o mundo diz, tu é um perdido. Tu não sabe o que tu quer. Tu dispara pra tudo que é lado. Então, o mundo nos diz, cara, fecha o pacote. Hoje, finalmente, eu me libertei. Eu não preciso mais fechar o pacote. Hoje, talvez de uma forma mais geral, eu diria que eu sou um educador. Eu aprendo constantemente e eu passo adiante aquilo que eu aprendo. Simples assim. Ah, muito legal da história. Eu te escutando e pensando em mim também, o quanto eu me balizei pelo espelho externo. Esse lance de ser generalista, eu me lembro quando eu me formei, eu fui perguntar para um cara, olha só que louco, né? Eu era tão insegura, eu fui me perguntar para um diretor de criação de uma agência de propaganda, me formei em propaganda. Tu acha ruim alguém gostar de tantas coisas? Eu perguntei isso, porque eu gostava de muitas coisas. Né? E eu ontem, eu comentei com alguém, agora eu não me lembro quem, porque ontem, eu não sei quando é que esse episódio vai pro ar, mas ontem, hoje é dia 18 de setembro, ontem a gente gravou vários episódios e eu falei assim, ó,
Acho que foi fora das câmeras. Eu tive empresa, 20 anos, essa que eu encerrei. Mas eu já empreendia antes, né? Porque eu me sentia tão inadequada para entrar numa vaga. Eu lia aqueles itens e pensava, meu Deus, eu não sei nada disso. Que eu tive que abrir um espaço para mim, criar um espaço para mim, para que eu não me sentisse tão perdida. Então, eu criei o meu e aqui eu faço do meu jeito. E mesmo assim, eu me enquadrei bastante. Agora, eu vou te confessar uma coisa. Não sei se eu já deixei isso registrado em algum lugar. Eu tomei a decisão de encerrar, de não trabalhar mais com o que eu trabalho em 2011. Eu só consegui botar em prática ano passado. Teve que nascer um filho para empurrar pra transformação, sabe? Que foi o teu infarto. Tipo assim, acho que é uma coisa muito grandiosa. Que muda a vida. Porque a Débora, aquela lá, também morreu. Eu não acho que nasce uma mãe quando nasce um filho. A gente vai se transformando. Mas é uma transformação muito profunda, né? Muito profunda. E pegando o gancho que tu falou, se uma coisa de tudo que eu falei servir pra alguém, exatamente veio de ti agora. É criar. Hoje a gente tem que entender, principalmente no mundo que a gente vive altamente disruptivo, em que as pessoas estão preocupadas com a inteligência artificial, que vai substituir. Se preocupem. Se quiser ocupar a caixinha fechada, se preocupe. O extremamente especialista é o primeiro que tem a facilidade de ser substituído, porque ele tem uma atividade repetida dentro de um mesmo campo. Nós não temos que nos preocupar em entrar nas caixas, nós temos que criar a nossa caixa. Nós temos espaço para isso. Nós temos que ser quem vai dominar a inteligência artificial. E é muito legal que eu tenho conversado com o ChatGPT. Eu tenho conversado com ele produzindo meus conteúdos e eu fico perguntando para ele, o que eu faço que tu não consegue fazer? O que ele te responde? E ele tem me apresentado, principalmente nos meus textos, nas minhas newsletters, todas eu converso com ele. E muita coisa ele consegue fazer. Muita coisa ele conseguiria. Só que ele diz, basicamente, algumas coisas. Ele diz assim, olha, 2 coisas que eu não consigo fazer. Ele fala pra mim. Ele diz, 2 coisas que eu não consigo fazer. Eu percebo que tu tá em constante evolução. Tu aparece com temas novos e eu não sei exatamente. Eu vou acompanhando. A inteligência artificial é um grande banco de dados. Uhum. Eu não sei o que tu vai trazer amanhã. E a outra coisa que ele diz é, eu tenho todo o banco de dados, mas é que tu faz as conexões daquilo que tem a ver com a mensagem que tu quer passar. Ele faz todas as conexões, mas ele não... Alguém tem que dizer qual é a mensagem. Qual é a mensagem? Então, nós falamos de um livro, nós falamos de uma experiência pessoal, nós puxamos o triatlon, nós puxamos uma experiência de mãe, a gente junta tudo isso e virou uma conversa que nós passamos uma mensagem. O ChatGPT não está preparado para fazer isso, a inteligência artificial não está preparada. César, daqui a pouco o ChatGPT vai te dizer, César, tu pode fazer uma sessão de mentoria, de coach comigo? Eu tô a fim de me desempacotar aqui de onde me colocaram. Quero transformar minha vida. Acho que vai chegar esse momento. Eu acho também. César, muito obrigada. Obrigada por ter mexido a tua agenda. Eu também senti no meu coração que eu tinha que te chamar agora. Tu tava na minha listinha pra depois, mas quando a gente conecta dentro da gente, né? E tu sentiu que tu tinha que vir. Parabéns. Eu fiquei muito feliz por ti, sabe? Me conectei contigo agora. Sei lá, 1 ano eu acho que eu fiquei atendendo vocês. E fiquei muito contente de te ver transformado numa nova vida, com brilho no olhar. Não só no olhar, eu acho que é em todo, o brilho na pele, sabe? Vida. Com vida. Colorido. Com vida. Então, que tu siga abrindo os caminhos, porque tu foi lá e fez, tu mostrou que é possível, né? Acho que isso inspira muito as pessoas, essa é a verdadeira influência. Uma influência genuína, verdadeira, humana, não criada, editada numa rede social. Espero, desejo, vou torcer para que tu ajude a transformar essa visão masculina, sabe? Que bom que os homens estão se conectando contigo. Parabéns e obrigada. Eu que agradeço. Fantástico estar aqui e, como eu te disse, falando com o coração, tu me chamou, eu tinha que ver. Como que as pessoas te encontram nas redes sociais? Instagram, César Zerrilo, @CésarZerrilo, e LinkedIn, César Zenker-Hilo, é meu nome completo. Tô no LinkedIn, tô no Instagram, tô no Facebook, o Facebook simplesmente vai à publicação automática. Se entrar no meu Instagram, tem o meu link na bio, lá pode se inscrever na minha newsletter, e aí tem conteúdo diário, é um compromisso que eu assumi comigo mesmo, e a ideia é passar o conhecimento adiante. Maravilha. Esse foi mais um episódio do Falando com o Coração com Débora Tessler.
A gente se encontra em breve. Tchau, tchau.